CBN Cuiabá, na 95.9. E hoje, quarta-feira é o dia da gente falar de empreendedorismo. Já está aqui com a gente, vocês já viu ele no primeiro bloco, o professor Flávio Fogel. E hoje vamos falar de uma coisa muito importante, que é gestão de pessoas. Vamos iniciar uma série falando sobre gestão de pessoas, que é algo extremamente crucial, né, quando a gente pensa que todos os problemas e as soluções, elas passam necessariamente por pessoas, né? E captar, capacitar, treinar, organizar, tudo isso é de fundamental importância. Só que aí tem uma questão, Flávio, que é os nossos desafios de cada tempo, de cada época. Culturalmente, as mudanças, né? Esse é um desafio pesado, né? Pesado. O contexto não tem favorecido, né? Se você Sim. pega... Por que a gente escolheu falar de alguns temas ligados à gestão de pessoas? Até por demanda que nós tivemos para Sim. cá, né? Mas também porque qualquer empresário que você fala hoje, existe uma dor comum, seja aqui no Mato Grosso, né? Seja em outros estados, seja no Brasil. Falta de mão de obra qualificada. Sim. E passa, né? Por você formar bem pessoas para que possa atender o ritmo do crescimento da economia. Maravilha. E hoje a gente tem um desafio, né, João? Qual que é esse desafio? Nós vivemos num país ainda hoje que ter curso superior ainda é um privilégio, né? Se você pega o Plano Nacional de Educação, as metas que tinham para a educação superior, a gente não bateu, né? A taxa de escolarização líquida entre 18 a 24 anos, que é tida como uma faixa etária correta para estar né, adequada, regular para estar no ensino superior, nós temos lá, em média, 23% dos jovens dessa faixa etária fazendo curso superior, ou tendo já feito curso superior. Você pega os países envolvidos, isso passa de 50%, fica entre 50%, Finlândia, Coreia do Sul, chega a 70%. Né? Então, isso é uma coisa que impacta. E isso não é só o ensino superior. Você pega o ensino médio técnico, né? Também tem uma defasagem tremenda. Você pega 50% dos jovens que estão fazendo ensino médio na Alemanha, na Finlândia, estão no ensino técnico. Né? No Brasil, isso é 1/3 disso, né? Desses. Então, a gente tem muito que crescer nesse sentido. Então, é claro, se as pessoas não estão indo para o ensino técnico, não estão indo para o ensino superior, vai faltar gente qualificada. Né? E a gente sabe que as pessoas se formam, né? Precisam de educação para se capacitar. E a gente sabe, por N campos científicos, principalmente economia, né, isso já é estabelecido, claro, que a educação tem um impacto muito forte no crescimento e desenvolvimento, né, não só do indivíduo, como da sociedade. Quando a gente fala do indivíduo, o que nós temos? Isso são números que saíram, inclusive, no último censo do ensino superior do MEC. Né? Eles levantaram assim, uma pessoa com graduação chega a ganhar 140%, 150% a mais do que uma pessoa sem graduação. Se você fala de um pós-graduado, então, chega a ser 250% a mais do que um não graduado. Né? Então, é uma questão, hoje é uma condição para crescimento. Como isso ainda é um privilégio no nosso país, naturalmente acaba o quê? O país crescendo, o ritmo da economia ficando mais acelerado, falta gente. Né? E nós estamos passando por uma época que a economia, com o uso intensivo da tecnologia, tem ficado muito dinâmica. Né? E a gente precisa cada vez mais de mão de obra qualificada. E qualificada por um novo cenário. Né? Cenário de uso intensivo de tecnologia, novas competências. Só que, mas aí tem inteligência artificial, como é que fica, né? Não adianta, mesmo com inteligência artificial, se você quiser, né, não quiser ser substituído pela tecnologia, você precisa do quê? Educação, repertório, como a gente sempre fala. Né? Então, esse é o cenário. E nesse cenário tem outra questão que para mim é a mais preocupante, é uma tendência crescente dos jovens se desinteressarem pela educação. O que é uma tragédia, né? Porque a gente precisa, eu digo para todos os meus amigos, colegas, profissionais de educação, a gente tem que ter um papel evangelizador até, de mostrar para o jovem o quanto a educação é importante. Né? A educação precisa se dinamizar também para esse novo cenário, obviamente.
Então, nesse cenário, a dor qual é que a gente está falando? Gente qualificada. Sim. Né? E nesse cenário ainda tem o quê? Infelizmente, o Ministério da Educação, lá atrás, 2016, 2017, desregulamentou demais a legislação, por exemplo, sobre o ensino superior. Para quê? Para tentar melhorar, aumentar o acesso. Bacana isso, legal. Até aí dar acesso, tudo bem. Só que a fiscalização foi falha. Exato. E aí a gente tem um monte de curso superior com má qualidade, né? Eu mesmo no Univag acabo recebendo gente já formada para fazer o curso de novo, porque fez um curso que diz que não aprendeu nada. A gente vem dois processos, assim, triste, né? Primeiro, existia uma desvalorização. Nós temos uma frase que é muito brasileira, que na teoria, na prática, a teoria é diferente. Não pode ser. Se foi alguma coisa, está muito errada. Sim. Você não fez o que deveria ser, né? Segundo, nós desenvolvemos um prazer enorme pela diplomação, além do conhecimento. Eu falo isso porque no campo da política tem um episódio que é verdadeiro, e se não fosse trágico seria muito engraçado, né? Um candidato a prefeito do município, para fazer a campanha dele, eu pedi quais as condições que ele tinha, de onde que era, se ele tinha curso superior, né? Ele falou, não, curso superior eu não tenho, mas diploma eu tenho. Ou seja, claramente tinha comprado um diploma. Né? Ele foi sincero, que eu falei para ele, você tem que falar tudo quanto é coisa que você corre risco para mim. E aí ele foi claro. Né? Eu não tenho curso superior, mas eu tenho diploma. Né? E aí é um exemplo muito claro, e essas coisas ainda funcionam no Brasil. E não precisa muito, o cara entra na internet, aí vai, ele consegue arruma de medicina para enganar, você imagina os outros cursos cuja fiscalização é mais baixa. Então, mas é uma ilusão, né? Porque é uma ilusão, assim, não serve a pessoa que faz um mercado. curso sem qualidade, a pessoa que compra um diploma, como você está dizendo, vai chegar um momento seguinte, que o mercado vai excluir. Você não consegue se sustentar. Então tem que pensar a educação como um investimento e fazer um bom curso, né? E aí é o que as empresas estão atrás hoje, de gente bem formada, gente competente. E aí existe uma publicidade que ela é muito ruim. As pessoas que conseguiram se tornar bem-sucedidas sem fazer um curso, elas publicitam aquilo e como se aquilo fosse possível para todas as pessoas. Então, não, elas são exceções, é o mínimo. Exatamente, é a exceção que comprova Exato. a regra, né? É a mesma coisa você falar que é brasileiro e vai ser o Pelé. Isso é a mesma coisa assim, de você virar e falar assim, eu não vou fazer curso superior porque eu vou ganhar dinheiro com a internet. Legal, cara. Tomara que você ganhe dinheiro, mas aproveita a grana que você vai ganhar na internet para investir em você. Exato. Né? Porque mesmo para atuar na internet, para ser um influenciador, para gerar conteúdo, você precisa ter repertório. Exato. Sem repertório você não vai para lugar nenhum. E repertório não tem outro caminho, é educação. Flávio, para começar, então vamos lá. Você poderia explicar brevemente o que envolve o processo de recrutamento e seleção e por que ele é tão importante para os empreendedores? Então vamos lá, João. Primeira etapa do que a gente vai falar hoje é do recrutamento e seleção. Quando a gente pega a gestão de pessoas, nós temos a etapa do recrutamento e seleção, que é a etapa que eu vou captar e selecionar os melhores currículos, as melhores pessoas. Eu tenho a fase do treinamento e desenvolvimento para desenvolver o meu pessoal, né, e gerar novas competências. E tenho também a fase da retenção de talentos, né? Nós vamos falar em 3 programas. Praticamente, os subsistemas de RH são outros também, né? Eu tenho sistema de cargos, salários e tal. Mas, fundamentalmente, para o empreendedor, pensando nessa dor de ter gente competente, capacitada para fazer a diferença da sua empresa, nós vamos falar de 3 momentos, que é o recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e retenção de talentos. Hoje nós vamos falar de recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção nada mais é do que toda atividade pensada, planejada da empresa, para quê? Para que eu possa atrair né, bons currículos, boas pessoas, bons profissionais, identificar ali os melhores e selecionar. É isso que é o recrutamento e seleção. E você poderia detalhar mais as principais fases desse processo de recrutamento? Claro. Bom, vamos falar de recrutamento e seleção, né? Então vamos começar pelo recrutamento. A primeira coisa que eu preciso fazer para recrutar é saber bem o que eu preciso, né? Então
Então você tem lá, às vezes, preciso de tal pessoa, né, dentro da minha empresa. Você tem que conversar com o gestor da área, tem que ter muito claro o perfil dessa vaga, porque se você não estabelece bem o perfil da vaga, você pode estar contratando errado. Sim. Primeira coisa que é 50% do sucesso, né, do recrutamento e da seleção é você saber o que você quer com muita clareza. Senão você vai escolher, né? Eu já presenciei isso enquanto consultor na área de gestão, isso, né? Mas eu tô com um problema, tô contratando gente e depois não fica, não é o perfil que eu quero. Vamos pegar todo o processo, né? E quando você vê o processo de delineamento da vaga, estava sendo mal feito. Então, assim, tem que dizer lá claramente o que você espera de competências, né? Técnicas, competências socioemocionais, né? Deixar muito claro, detalhe, escreva muito bem, planeje essa vaga. Feito o planejamento com as características, com as competências que você quer desse candidato, aí vão passar para a parte da divulgação, né? Divulgação, primeira coisa, você tem que olhar internamente. Eu tenho essa competência, esse perfil dentro da minha empresa? Se tiver, né, ou se tiver parcial, avalie pegar de dentro da empresa. Por quê? Porque você prestigia quem está dentro da empresa, né? E você gera um sentimento de reconhecimento, né, de engajamento dos funcionários. Mas atenção, você vai pegar de dentro da empresa em duas situações. Se você tiver o perfil dentro da empresa, ou se você tiver o perfil mesmo parcial, que compense você desenvolver, né? Que você tenha tempo para isso. Porque muitas vezes você tem um perfil parcial, mas a tua urgência de ter aquela competência dentro da empresa para atender as necessidades é tamanha que aí você vai partir para quê? Para atender fora. Né? Então, assim, privilegia recrutamento interno, né? Fez o recrutamento interno, não tem o perfil ou tem parcial e você precisa do perfil com mais urgência, parte para o recrutamento externo. Você pode até fazer os dois, né? Pega algum externo e forma o outro aqui dentro. O formar gente dentro da empresa, né, já habituada à cultura da organização, é sempre bem melhor. Vou fazer o recrutamento externo, aí eu tenho que buscar, né, todos os mecanismos, os canais para divulgar a vaga. Então, redes sociais, LinkedIn, as redes sociais, os contatos dentro da empresa, né? Eu posso ir lá conversar com os colaboradores, pegar recomendações para eles divulgarem. Sempre o que vem com recomendação, né, acaba sendo mais exitoso, né? Porque o funcionário não vai indicar qualquer coisa também, ele sabe que é o nome dele que está ali comprometido, né? Se bem que eu já vi situação assim, eu também né? já peguei. Eu indiquei, não, mas é que o coitadinho estava precisando. Não, mas espera aí, tudo bem que ele está precisando, mas a empresa precisa também. A gente tem que unir o útil ao agradável aí, né? Ou mesmo o recrutamento interno, né? Que eu já peguei a situação assim, olha, não, a pessoa é muito boa para essa vaga, pode ficar, eu abro mão na minha área, né? Aí não dá certo, fala, não, pode voltar. Não, eu não quero ele aqui não, só foi pro... Ué, mas você indicou pro outro, cara. Que falta de responsabilidade é essa, né? Então, assim, seja responsável nas suas indicações. Mas então, redes sociais, sites de emprego, LinkedIn, contatos, né? Recomendação de colaboradores, vamos divulgar isso. Divulguei. Até aí eu estou no recrutamento. Aí a gente começa a entrar na seleção. Recebi contatos, recebi currículos, recebi contato e eu fiz o contato e consegui, né? A empresa, o RH da empresa, olha, João indicou uma pessoa para mim. Pode ligar que ele é uma boa pessoa. Não sei como é que ele está. Fulano, Julie, você tem interesse em conversar na empresa sobre essa vaga? O João te indicou? Não, eu tenho interesse. Tá bom, manda o seu currículo. Aí você está fazendo o quê? A triagem dos currículos recebidos. Essa triagem você tem que analisar e selecionar, sim, aqueles que estão alinhados ao quê? Ao perfil que você planejou. Fundamental, né? Beleza, aí eu já estou fazendo a seleção, concorda? Já fiz o recrutamento. Recrutamento eu delineei a vaga e divulguei. Recebi currículos, recebi indicações. Aí agora começo a selecionar. Aí eu vou definir, né, quais são. Aí o que vem? Entrevistas. Posso fazer entrevistas iniciais,
posso fazer entrevistas. Normalmente, as entrevistas acontecem uma entrevista geral, normalmente com a própria RH, e indo para frente a entrevista já com a área, algumas coisas mais específicas, né? Eu sempre recomendo entrevistas mais específicas, mais estruturadas, e também provas práticas. Eu gosto muito de teste prático. Por exemplo, você vai contratar alguém de programação na área de TI. Tá bom, você conhece de programação? Beleza. Tem essa atividade aqui para você fazer, né? Então, você tem... Isso às vezes nem precisa do cara aí, tá? Na empresa fazer. Faz esse software aqui para mim. Assim, uma coisa básica, mas que vai te mostrar se o cara tem domínio. Eu vou te falar claramente o que eu tenho visto, por exemplo, na área de TI. 50% abandona na hora do teste prático. Não vai em frente, não quer se testar, ou tem receio, ou realmente... né? Então, assim, é um perfil técnico que precisa de uma competência técnica muito forte, prova prática. Né? Feito isso, pode falar. Então é para esses perfis que precisam dessa competência mais forte? Olha, se tem alguma questão que é uma competência técnica, é bom você testar a competência técnica previamente, né? Porque errar na contratação, Julie, desgasta o colaborador e é custoso para a empresa também, né? Imagina tudo que você investiu para chegar no nome e contratar, e isso não dá certo e você tem que contratar novamente. Isso custa. E dependendo da atividade, afeta o cliente, né? Sim. Lá. Aquele consultor de trabalho da Globo, eu esqueço o nome dele, tem um sobrenome bem estranho. Ele teve até um programa, tá? Lembrando da fisionomia dele, não consigo lembrar do nome. Um de cabelo grisalho? Isso. O Eugênio Moussac, não é? Não é. Eugênio Moussac trabalhou negócio assim. Eu sei quem é. Esqueci o nome dele agora. Participar em todos os programas, foi um consultor. Eu assisti uma palestra dele, muito interessante nessa questão que ele dizia do recrutamento. Ele falou assim, dependendo da atividade, é necessário fazer um caminhar ali no currículo dele para entender se ele tem os estudos que ele fez, se tem alguma afinidade com aquele grau de interesse. Ou se ele fez um estudo e não tem mais sequência. Aí ele deu alguns exemplos. Muitas vezes não aparece no currículo. Mas você olhando ali o que ele estudou, até perguntar qual foi o último livro, qual foi a última palestra, qual foi o último curso naquela área. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa não tem a formação, né, da educação formal sobre aquilo, mas ela foi colocada de frente à empresa, a projetos, que desenvolveu aquela competência, e ela, por fora, ali na educação informal, foi buscar, foi ler, foi estudar e realizou projetos, colocou em prática. Então, ela fez o aprendizado no ambiente real da empresa. E isso tem valor, tem que ser... É bem lembrado isso que você está falando, porque, assim... Isso é o que a gente chama de mapeamento. Isso é uma fase muito importante da seleção. A gente fala sobre isso. Podemos falar sobre isso mais detalhadamente. E a redação? Eu já participei de seletivas em que você tinha que fazer uma redação, um textinho curto, dizendo por que você queria aquela vaga, por que você estava pleiteando aquela vaga. Isso é só da área de humanas ou ela se encaixaria em todas? Então... Se for por exemplo, na sua área, comunicação e jornalismo, escrever bem é uma competência técnica primordial, né? Ali você já elimina um monte. Né? Mas hoje em dia é importante ter alguma atividade escrita para você ver a capacidade de raciocínio, de concisão, de colocar as ideias da pessoa, né? Porque assim, no dia a dia da empresa, ela vai lidar com clientes. Ela precisa ter uma capacidade de raciocínio, capacidade crítica interessante, né? Para poder colocar os argumentos para o cliente. Mesma coisa dentro da equipe, dentro da empresa, né? Então, é uma forma, não é a única, de você levantar isso. Essa empresa eu entrei nela e era uma exigência de todas as vagas, inclusive na área de tecnologia, a redação explicando por que você estava pleiteando aquela vaga. Isso é também uma forma de você levantar valores. Tem estudos que fazem isso através do que ele escreve, né, do que ele pensa, porque aí você faz algo que é o mapeamento de expectativa, para ver se o que ele está colocando ali está em sinergia com o que a empresa espera. Né?
Porque assim, o canto da sereia acontece para os dois lados, né? Sim. A empresa mostra o cargo que é o melhor do mundo e o currículo mostra o profissional que é o Superman, né? Mas é só na hora da entrevista que você vê quem é quem, né? E é fundamental que as características, tanto da empresa, os valores da cultura organizacional com os valores da cultura pessoal tenham um mínimo de sinergia, né? Porque senão você pode trabalhar naquela empresa que está entre as melhores aquela revista, as melhores empresas para se trabalhar, e a pessoa vai lá e não fica 3 meses. Por quê? Porque os valores não têm congruência, não tem afinidade, né? Então, isso é importante também. As empresas olham bastante isso e devem olhar isso, né? Para que a gente não tenha dor de cabeça nisso de pegar um funcionário que depois não se alinha, não se adapta, né? E para o funcionário ele tem que olhar isso também, né? Não é só salário que ele tem que olhar. Ah, salário é bom, mas aí você vai para um lugar que você não se sente bem, você não se adapta, né? Você perdeu um tempo, cara, né? Hoje o nosso bem mais precioso é tempo, né? Eu já lidei com recrutamento, seleção de pessoas, e tem uma pergunta que eu faço, porque assim, é muito comum a pessoa no desespero de querer trabalhar, chegar para você e dizer assim, ser muito sincero, assim, dizer, olha, eu não tenho grandes domínios, mas uma coisa eu garanto para você, eu aprendo com uma facilidade enorme. Se você me der uma chance, eu vou aprender. E aí eu sempre fiz aquela pergunta, tá, você vai aprender, mas você vai sentir prazer em fazer isso? Porque é uma outra questão. O resultado final, ele está com uma conjunção de coisas que nós podemos chamar aqui de um combo de satisfações, né? Porque muitas vezes a pessoa, assim, por necessidade, tudo bem, vamos pegar o negócio aqui, estou olhando, o menino vai mexer ali com gesso, tá? Tem uma construção aqui do lado, né? Eu tenho certeza que se eu for caprichar, tentar aprender a mexer com gesso, eu vou mexer tão bem quanto ele, vou ficar um profissional qualificado para aquilo. Mas aqui na minha cabeça eu jamais sentiria o prazer de ter uma carreira, de ter uma longevidade fazendo esse tipo de coisa. Isso é muito importante, ou seja, a pessoa ter realmente satisfação, amor por aquilo que ela vai fazer, mais do que isso, né, João? Mesmo que a pessoa vai sentir satisfação e aprender aquilo, às vezes não dá tempo. Dependendo da atividade, não tem como. Atividade que eu não tenho tempo naquela hora de recrutar alguém para fazer, e aí eu contrato estagiário, né? É mais fácil, né? Porque ele já determinou que é isso, exatamente, né? A sequência dele. Washington, como nós estamos Tá na hora? Agora 15 horas em ponto. Nós vamos para o breve intervalinho. Repórter CBN, já voltamos com mais empreendedorismo. Só um minutinho. Horas e 6 minutos, estamos de volta com o Estúdio CBN. Para você mandar sua pergunta, falar aqui com a gente, utilize nosso WhatsApp 99803-5580. 99803-5580. Ou o nosso, através das nossas redes sociais, YouTube e Facebook, CBNCBA, @CBNCBA. Julie, tem uma pergunta do Breno? Breno, ele disse que as empresas, a maioria delas, quando não contrata as pessoas hoje em dia, estão trazendo a inteligência artificial. Ele quer saber se esse é um plano novo, se será que isso é uma novidade para as empresas. O Breno, boa pergunta. É assim, é algo novo para todos nós, né? Mas o que a gente já pode inferir é que tudo aquilo que é muito repetitivo, operacional, a inteligência artificial vai poder fazer e bem, e muito mais rápido que o ser humano, né? Mas assim, interagir com a inteligência para ver se ela está correta, e eu criar a chamada metacognição, né? O conhecimento em cima do conhecimento dela é só o ser humano. Então aí precisa ter repertório, precisa ter educação. Agora, se a atividade que o cidadão faz é eminentemente operacional e repetitiva, a chance da inteligência artificial e da tecnologia substituir é muito grande, sem dúvida. A Rosângela, ela é psicóloga, né? Ela diz que está tentando navegar por essa área de recrutamento. E ela está perguntando aqui ao professor Flávio, no caso das pessoas, como equilibrar o caso das pessoas que chegam com excessiva necessidade, quase implorando por aquela vaga, e com a relação da competência, mesmo não tendo uma outra pessoa
pelo que eu entendi que ela disse aqui, é o seguinte, olha, eu abri uma vaga aqui, a pessoa que chegou, ela não se enquadraria aqui, mas não tem outra para colocar. Como fazer isso? Espere mais um pouco. Rosângela, assim, nós temos que ser humanos, né? Principalmente se a vaga tiver alguma característica técnica mais específica, né? Não for uma vaga muito geral, operacional. Mas assim, em sendo algo mais técnico, espere, né? Nesse aspecto, você está trabalhando em prol da empresa, né? Claro que você tem, mas eu preciso de alguém atendendo. Sim. Então, mas você precisa de alguém atendendo bem ou mal, né? E aí a gente entra sempre naquela de mensurar prós e contras. Eu posso desenvolver uma pessoa e colocar como tutorada, né? Bacana, então aí você contrata um estagiário e desenvolve para ter na função, né? Agora, colocar uma pessoa só por necessidade tem que se avaliar bem, né? Porque a chance de não atender plenamente o que a empresa quer é grande. Agora, se você consegue, né, conciliar, ajudar alguém que tenha competência, tanto melhor, é o melhor dos mundos, né? O que eu entendi aqui, ela faz isso para outras empresas, é contratada para fazer, né? Chega naquela situação, a empresa quer o funcionário, não tem o funcionário, a pessoa que chega... Não, e é bem isso que a gente está falando no início, né? A dor eu preciso de gente, não tenho gente, como é que faz? Mas o risco de você pegar uma pessoa que não está pronta, ou olha, é a minha necessidade, eu vou pegar o que tenho, né? A chance de não estar certo é muito grande. O risco é grande, né? É o que ela acabou de falar aqui, que ela não tem dado sorte. A falta de competência das pessoas, a falta de formação, ela está com uma sensação de fraqueza no trabalho dela, porque ela não está conseguindo recrutar as pessoas para o trabalho. Mas aí é interessante, assim, ó, não tenho gente na área, eu não consigo, porque assim, imagine que o que eu vou falar não é o ideal, né? A gente tem que desenvolver gente aqui no estado e conseguir gente aqui no estado, para privilegiar quem mora na nossa região. Mas imagine, não tem, né? Vai buscar fora. Olha outra região, né? Olha, teve uma época aqui em Mato Grosso mesmo, você está lembrado disso, João. A gente falou com um empresário, um diretor dessa área de logística, de uma grande empresa. Eles estavam trazendo indiano para cá, lembra? Exato. Por quê? Porque não tinha brasileiro com a formação que eles queriam em logística. Tinha que buscar fora. Então, assim, dependendo da vaga... Flávio? Oi? E funciona? Se for na área técnica, funciona. Na área técnica. Porque a gente é de realidades tão diferentes. Era engenharia, o deles era engenharia e georreferenciamento. Então, assim, funcionou bem, né? Funcionou. É a mesma coisa, assim, você entra na área da indústria aeroespacial, né? Hoje a gente tem uma série de engenheiros aeroespaciais bem formados pelo ITA, mas São José dos Campos ainda hoje eu acho que é a cidade que tem uma das maiores colônias indianas, né? Aqui do Brasil. Por quê? Porque eles importaram um monte de indiano, né? Eles são inclusive para a área de ensino, TI, né? Então é uma alternativa. Então, assim, eu não tenho gente aqui, busque fora, né? Fora está muito caro, ou a pessoa não quer vir para cá. A outra alternativa é formar gente. O trabalho de formar gente tem que ser sempre bem analisado, né? Mesmo que você tenha o profissional, eu vou dizer uma coisa que o meu empregador atual, eu aprendi com ele, né? O doutor Dá sempre fala assim, ó, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Isso é verdade. Minha avó também fala isso. E é bem isso. Assim, eu consegui um profissional. Você tem o profissional. Se ele encher o saco de você, esquece, cara. Você não tem ninguém. Então, assim, eu tenho aquele profissional, forma alguém. Né? Você fica dependente. Isso é muito importante. Né? Senão você fica muito dependente. Flávio, quando nós interrompemos uma conversa mais ampla, você estava falando... Começou a falar do teste de avaliação, terminei interrompendo. Então, assim, fazemos as entrevistas gerais, fazemos os testes práticos, fazemos as entrevistas finais e aí, né, entra a fase de vou decidir pelo currículo mais adequado. Decidiu pelo currículo mais adequado, não esqueça de dar o feedback, né, para quem não foi aceito. É importante, né? É um papel, inclusive, de responsabilidade da empresa. Né? Olha, Flávio, você não foi selecionado por conta disso, até para a pessoa saber o que não levou ela a conseguir a vaga. E se tem alguma coisa para ela melhorar, é assim que ela sabe, né? Então, isso é um papel até de ajudar a construir profissionais melhores.
Feito isso, aí entra uma outra fase. Ah, beleza, acabou? Bota a pessoa para dentro, e aí? Não, a gente precisa fazer o acolhimento desse novo funcionário. A gente tem no Univag, por exemplo, essa semana, todo mês eu vou lá falar com os novos profissionais do Univag. E todos os gestores de todas as áreas fazem o mesmo. Por quê? Porque é a forma de a gente explicar para os novos funcionários o que é a Univag, para ele conhecer bem, né, já conhecer melhor e saber como a atividade dele se insere nisso, o que cada área faz, mas também para ele entender o que é cultura, entender as expectativas da organização em relação ao trabalho dele. Então, esse papel do acolhimento é muito importante. Não é só contratar, ó, começa, joga no cara. Teve lugar que eu trabalhei que é assim, ó, foi recrutado, sua mesa é essa, seja bem-vindo. Bom trabalho. Mas eu tive empresa também que eu fiquei 15 dias passando por acolhimento, conhecendo as áreas, passando, conversando. Foi outra coisa. Então, essa atividade do acolhimento não é perda de tempo. Ela é muito importante para que o funcionário responda melhor, entenda melhor a empresa e apresente melhores resultados. E quais as estratégias de um empreendedor que ele pode adotar para tornar o recrutamento mais eficiente? João, nós estamos falando de recrutar, né? Isso. Use a inteligência artificial, né? A tecnologia no recrutamento. Isso está aí à sua disposição, né? Eu gosto muito de usar a inteligência artificial, por exemplo, para validar o que está feito. Então, você coloca lá uma série de materiais para ele fazer aprendizado, delineia bem no prompt o perfil, você fala assim, olha, no papel de um diretor de RH com competência nessa área, mais de 20 anos de experiência, comandando a área de recursos humanos em grandes empresas, eu quero que você avalie esse perfil de vaga e me diga o que pode ser melhorado, para que ele fique claro no momento de recrutamento. Olha só, já tem o prompt já, hein? Prontinho para colocar no ChatGPT. Aí o que ele vai fazer? Ele vai olhar e vai te falar, ó, aqui não está claro isso, ou está claro. Então, assim, a inteligência artificial te ajudando a dar clareza no delineamento de vaga. Isso é uma coisa que você pode e deve usar, as tecnologias. Use também as tecnologias para divulgar a vaga, né? E para captar currículos também. Além disso, é sempre importante ter uma marca que seja reconhecida como boa empregadora. E isso não é uma estratégia pontual. Isso é o dia a dia da empresa que leva, né? Ou seja, eu trabalho em determinada empresa e falo, olha, é muito bom trabalhar lá. Né? Assim como eu já vi situação de, por exemplo, o João está em uma empresa, me convida para trabalhar, mas o João fala, ó, então pediram para te convidar, mas, cara, deixa quieto. É difícil. Mas o que você fala de lá, João? Ah, não, Flávio. Eu não vou falar nada, né? Porque se é muito ético, você não vai falar. Mas tem gente que vira e fala assim, cara, não vai para lá não, é roubada, né? Mas o que é isso, gente? Isso é a empresa descuidar do bom ambiente de trabalho, do bom clima de trabalho. Então, quando você tem um bom clima organizacional, é uma boa empresa para se trabalhar, naturalmente você vai atrair currículos. Tem que pensar nisso também. Agora, se você é um gestor, um empreendedor que só maltrata, né, funcionário, esquece. Eu me lembro de um restaurante, né, que vou falar até pelo Univag, né? Assim, a gente tem o curso lá de gastronomia, o curso é muito demandado mas os próprios alunos falavam, não, a gente não quer fazer estágio lá, e eles falavam entre eles, não, nesse restaurante eu não quero fazer estágio, né? Porque o dono promete um monte de coisa e não cumpre, ou trata mal as pessoas. Aí o que acontece, né? Você está afastando bons currículos, né? Então isso acontece em empresas também. Isso tem que ser olhado também. Networking. O networking hoje tem que ser utilizado e é uma importante ferramenta. Network seu com outros profissionais da área, networking dos colaboradores. João, você conhece alguém para essa vaga? Estou atrás, por exemplo, de alguém para marketing. Júlio, você que é da área de comunicação, você trabalhou com alguém que você queira me recomendar? Então isso é o networking, né? As recomendações, né?
Além disso, é importante desenvolver talentos internos. Sempre tenha um programa de formação. Sim. Programa de formação de estagiário, programa de desenvolvimento de funcionários para serem gestores, programa de trainee, né? São programas que são relevantes para a empresa, exatamente para você não ficar passando necessidade de falta de gente capacitada, né? E esses programas de desenvolvimento de talentos internos, eles são relevantes porque eles formam já a pessoa na expectativa e cultura da organização, né? E claro, seja muito claro, transparente do que você quer, né? O que você espera da vaga e o que você quer para aquela vaga. E a gente entra na questão lá, desde o planejamento da vaga até a tua comunicação durante todo o processo de conversa, de entrevista, né? Sim. Tem a participação do nosso ouvinte. Primeiro, o Júlio César, ele falou: professor Flávio, eu conheço empresa em Cuiabá que faz essa integração não só no acolhimento, mas praticamente mensalmente, pois mesmo nos postos mais simples é alta a rotatividade por ser de uma empresa de perfil formador de profissional. Temos também a pergunta do seu Pinheiro, que me chamou de Flávia, ele deu uma misturada. Ele pergunta para o professor a saída, então, nesse caso, da falta de mão de obra para o comércio. Se é contratar pessoas e treiná-las e a empresa fornecer cursos que ela precisa para sua formação. Aí ele complementa dizendo que porque o comércio não vai achar aqui o que eles precisam e tem que recrutar pessoas de outros estados para trabalhar aqui. Então vamos lá, a primeira pergunta era do... A primeira é um comentário do Júlio César, que ele conhece uma empresa que faz mensalmente Júlio, o acolhimento. Bastante oportuno o seu comentário, mas assim, acolhimento, quando a gente fala em acolhimento, né, nós estamos falando logo no início que entra. O que você está falando, e é muito importante, você tem plena razão do que você está falando, da relevância, são os ciclos de capacitação contínua, né? Ou seja, olha, constantemente você tem que estar falando com os funcionários, recapacitando e reforçando aquelas questões que são de competências que são muito relevantes dentro da empresa, né? Por exemplo, você tem uma equipe de vendas. Cara, capacitação tem que ser constante. Você tem que estar falando de como é o script matador para fechar uma venda direto. Aquilo, o cara tem que sonhar com aquilo, né? Saber como é que fala com o cliente, como é que ele vai fazer o gatilho mental. Então, isso é muito importante. Do seu Pinheiro, o comércio sofre muito com isso, né? Formar gente ou captar gente de fora? Eu gosto sempre do formar gente, mas tem que se ter um equilíbrio e um cuidado muito grande com isso, né? Porque, às vezes, o formar gente não vai ser no tempo do que o senhor precisa. Então, o interessante é ter um trabalho híbrido aí, de formar pessoas, mas buscar alguns mais sêniores, mais preparados para atender a sua necessidade. Eu recomendaria, né, uma estratégia híbrida, ter alguém mais sênior contratado, mesmo que de fora, mas formar gente, né? Formar gente é sempre muito importante. Flávio, e quanto à questão da seleção, como os empreendedores podem garantir que estão escolhendo os melhores candidatos? É possível determinar isso? A seleção tem que ser minuciosa, né? Sim. Então, o primeiro passo é aquilo que a gente falou. Faça uma entrevista, mas uma entrevista estruturada, né? Tem aquelas perguntas que você pensa, né, de uma forma clara para conseguir características que são importantes. Eu mesmo viro assim, tem uma coisa que eu uso sempre em entrevista, né? Vou falar de duas passagens, né? Uma na área acadêmica mais, né? E outra na área comercial, normal, administrativa. Eu sempre viro para a pessoa e falo assim, olha, me apresente, me fale, você tem 10 anos de experiência. Me fale nesses 10 anos de experiência quais são os resultados mais relevantes que você conquistou ou trabalhou numa equipe que conquistou. Porque o que importa para a gente no final das contas é o resultado. Olha, você vai se surpreender de quantos que gaguejam e não falam sobre os resultados que apresentaram, apesar de ter um currículo maravilhoso, né? E quando você pega, por exemplo, porque eu estudei com fulano, estudei com ciclano, fiz o curso X, fiz o curso Y, tá, aí eu pergunto assim, qual os autores que você mais gosta nesse tema, né?
Aí o cara vira, por exemplo, se eu pergunto, tá, em marketing, qual o autor que você mais gosta? Vai sempre no chavão, né? O Philip Kotler, bacana. Mas além do Kotler, quem mais você já bebeu? Quem mais que te norteia? Se o cara tem uma cabeça de palestrante de um livro só, você já desarma na hora, né? Se é coach, já foi. Coach já vai embora. Então, assim, você tem que saber o que... Isso é entrevista estruturada, né? Sim. A outra questão que é muito importante, porque isso é pesquisa, as pesquisas mostram isso, né, nessa área, é fazer uma boa avaliação comportamental. O que a pesquisa mostra? Que 80% dos problemas que a gente tem, às vezes da pessoa não dá certo, tem a ver com questão comportamental. O não ter a competência técnica, se não está atrelado a comportamento, a pessoa aprende. Isso é o mais simples. Olha, vamos capacitar que a pessoa aprenda, tem boa vontade, tem característica comportamental. Agora, se o problema é comportamental, se a pessoa não quiser mudar, esquece. É acender, como diz o ditado, é acender vela para defunto ruim, né? Exatamente. Então, assim, o comportamental é mais complicado. Então, invista um tempo em testes comportamentais. Tem N aí que a psicologia pode te auxiliar nisso, né? Porque essas questões das competências socioemocionais, das características comportamentais, né? E às vezes você pega na entrevista, pergunta, mas quais são as suas qualidades, né? A pessoa fala, eu sou honesto, eu sou pontual. Rapaz, isso é obrigação, isso não é qualidade. E ninguém vai né? dizer assim, olha, tudo bem, mas eu sou desonesto. Ninguém vai usar o inverso, então, né? Mas assim, você falar que é pontual, calma, isso aí é obrigação sua, filho, não é qualidade, né? Sim. Então aí você já começa a pegar alguma característica comportamental nessas respostas, né? Então a questão da avaliação comportamental, de entender o perfil comportamental do candidato e como que ele se encaixa dentro da empresa é muito importante, que é o que a gente chama de mapa de alinhamento. Então você vai fazer entrevistas, você vai fazer avaliação comportamental. Se for alguma competência técnica muito específica, faz avaliação prática. Sim. Seu Pinheiro falava de atendimento, né? Faz um atendimento simulado, seu Pinheiro. Falou, então vamos fingir, vamos fazer agora então aqui um teste. Eu vou passar aqui como se eu fosse um cliente. Sim. Você já tem um roteiro, o senhor define um roteiro, 2, 3 roteiros na cabeça de o que o senhor quer simular o atendimento da pessoa e coloca ela na fogueira para ver como ela se sai, né? Às vezes ela não tem nem aquela competência que o senhor precisa, mas tem o jogo de cintura que você fala, essa aqui, característica comportamental, isso aqui se eu capacitar vai para frente, né? Contar uma historinha rápida, não faz muitos dias que me contaram isso, faz no máximo 15 dias. Devido a essa questão da polarização política, esse amigo foi contratar uma pessoa, né? E ele perguntou da política, tá? Começou a falar. E, por coincidência, o entrevistado era também do mesmo lado que ele tinha votado, tá, né? Só que lá numa altura o entrevistado começou a contar. Ele estava já tudo certo para contratar o cara, começou a contar na família. Que ele brigou com fulano, sei que ele conversa com ciclano, tá? Maria. Se achar uma e outra linha ideológica dentro da empresa, não vai conversar mais, já era. Ele perdeu o emprego exatamente por isso. E olha que era um super emprego, viu? Puxa. Perdeu o emprego justamente por isso. Ele chegou a uma altura, não sei se foi na tentativa de agradar ou se era a realidade. Ele disse, eu não convivo com essas pessoas. Porque o cara que pensa assim, eu não falo com meu irmão. Vou falar com o cara que pensa assim. João, o que você está falando é muito importante, sabe? Porque aí a gente vai entrar numa questão que são de características culturais e de características do momento dessa fragmentação tremenda que a gente tem que evitar e manter o equilíbrio, né? Porque assim, você tem um empreendimento, você vai selecionar quem que você vai atender, se é de esquerda, se é de direita, se é quem ele votou, senão eu não vendo para você. Se é mais progressista. Cara, é cliente, tem que ser bem atendido, né? Então, a pessoa tem que saber separar uma coisa da outra. É fundamental. E existem algumas características comportamentais, geracionais, que a pessoa pessoaliza demais, né? Então tem que ser cuidado, não pessoalize, né? Seja racional nessas questões, não emocional, né? Isso tem que ser olhado. Bom, aí a gente fez os testes, eu busquei referência, busque referência da pessoa lá nos finalmente, né? Sim. Você trabalhou com quem? Trabalhei em tal empresa, liga para a empresa, faz, fulano trabalhou aí, e aí, o que você achou? Como é que foi, né?
Depois disso, vem um trabalho que é um dos mais relevantes. Faça um mapa de alinhamento. Então aí você vai listar tudo que é a competência técnica que você mapeou da pessoa, né, que você detectou. Você vai mapear também, colocar ali. É um gráfico, é um esquema para você visualizar. Né? Por isso que a gente chama de mapeamento. Coloca lá todas as características comportamentais que você também mapeou e coloca aqui do outro lado as características da cultura organizacional da empresa. Vê se dá match. Né? Como é que é o termo quando vê se chipa, né? Que fala, né? Vê se a empresa chipa o funcionário e vice-versa. Né? Se der convergência, beleza. Contrata e a chance. Por que é importante fazer isso? Porque a chance de você evitar erro com isso é muito maior. Né? A chance de você ter sucesso e não um desgosto na contratação é grande. Porque, gente, ó, custa e é muito desagradável para todos os lados você contratar alguém e depois de 3, 4 meses não dá certo. Isso é muito ruim, né? Você perde tempo, né? Tempo e dinheiro. E, João, o que é importantíssimo também, não contratou a pessoa, dê um feedback claro e sincero. É importante. Não deixa a pessoa no vazio, não. Isso é muito ruim. Se coloque no lugar da pessoa. Imagina uma pessoa desempregada que parece que vai ter um emprego e ninguém fala nada. E está na expectativa e ninguém fala nada. E se não der certo, fala o porquê. Né? Com características, se é uma questão técnica, fale, né? Agora, 15 horas e 30 minutos, já estão nos chamando? No retorno, o Flávio vai fazer as suas considerações finais e dar as últimas dicas, mas agora nós vamos para o nosso Repórter CBN. Um minutinho, já estamos de volta com Estúdio CBN, estamos falando com Flávio Fogel sobre empreendedorismo. Flávio, quando nós fomos para o intervalo, falei que você ia dar os últimos conselhos, as considerações finais, que é dessa primeira parte. Gestão de pessoas a gente nunca vai parar de falar. Não, hoje eu vou falar o que eu acho importante quando a gente fala dessa primeira etapa, né, de atrair boas pessoas, bons profissionais e selecionar ali o melhor para a empresa, né? Então, assim, primeira coisa, tenha muito claro o que você quer para a vaga, né? Isso é muito importante. O que tem de contratação que é mal feita, porque o delineamento da vaga é mal feito, e aí você contrata, é a mesma coisa, eu faço um planejamento da empresa. Se eu faço um mau planejamento, tudo que eu decidir pode dar errado, que é um planejamento míope, a gente chama. É a mesma coisa, um delineamento de vaga tem que ser bem feito, porque senão você pode, né, contratar faltando competência ou equivocadamente. Então saiba bem quem você quer dentro da empresa, esse é o primeiro conselho. Segundo, olhe para dentro, vê se você tem gente competente dentro, se tiver, tente privilegiar. Né? Isso é sempre bom para a equipe, para a valorização. Eu não tenho, ou eu tenho parcial e não dá tempo de desenvolver porque a empresa necessita dessa competência, né? Aí você contrata alguém de fora. Né? A proporção é sempre assim, que você tem que olhar. Competência, se ela existe ou não, e o tempo que você tem. Então, assim, minha necessidade é urgente, urgentíssima, e eu não tenho a competência dentro. Não tem outra alternativa, vai buscar fora. Né? A minha necessidade é moderada, né? E eu não tenho gente dentro da empresa com essa competência, mas eu consigo desenvolver, vá desenvolver. Né? Eu não tenho urgência, e eu não tenho gente, ou tenho gente, desenvolve. Sempre procure desenvolver. O desenvolver gente é sempre mais relevante porque você já forma no perfil que a empresa quer, da cultura, essas questões. Né? E a chance da prata da casa, ou seja, quem se formou, quem foi formado por você permanecer, é muito maior do que aquele que não tem um vínculo emocional também com a empresa. Então, formar gente é sempre muito bom. Olhe sempre para isso. Né? Procure envolver a sua equipe nessas decisões de recrutamento. Não decida você empreendedor sozinho. Se você tem uma coordenadora, uma gerente ali, coloque ela também para opinar. É responsabilidade dela opinar por isso, né?
para você não correr o risco de falar assim, mas não deu certo, mas foi o senhor que contratou, não fui eu. Então, assim, bota todo mundo, Sim. Não é para ficar envolvido, né? É o comprometido mesmo. Sabe a diferença do envolvido e comprometido, né? Sim. Num lanche, você sabe quem que é o envolvido e quem é o comprometido? A galinha é envolvida, ela cede os ovos, né? O boi e o porco são comprometidos, cede a carne. Então tem que ser alguém comprometido, né? É por aí. Então, assim, envolva a sua equipe nessas decisões também, né? E eu acho que é isso. E busque usar, cultivar muito o network. Desenvolva na sua empresa uma cultura, um clima organizacional positivo, né? Sim. Seja alguém que promova na sua empresa um ótimo lugar para trabalhar, porque isso naturalmente vai atrair boas pessoas, né? As pessoas querem trabalhar hoje em dia em lugares legais. Se você pega essa geração Z, isso hoje é até mais importante que salário. Tem que fazer sentido, né, Flávio? Tem que fazer sentido o lugar, né? Então, olhe para isso também. Sim. Flávio, agora eu quero falar de Univag. Como é que tá? Tem vestibular? Tá aberto? Tem curso? Pleno vapor. Pleno vapor. Já que a gente está falando de necessidade de educação de qualidade, vamos falar do Univag. João, nós estamos com o vestibular em aberto, né? Inscrições abertas, mais de 35 cursos em todas as modalidades, né? Então eu tenho desde o curso presencial ao curso ao vivo, que você estuda na sua casa, nos mesmos dias do curso presencial, assistindo ao vivo, em tempo real da sua casa, com o professor do curso presencial e fazendo a prática em momentos pré-programados no Univag, e o digital, que você tem lá os conteúdos colocados, aulas também em alguns momentos com o professor do presencial e a prática presencial, né? Por que o EAD do Univag é diferente? Porque nós temos um cuidado muito grande com a qualidade dos materiais e das aulas teóricas, sejam elas transmitidas ao vivo ou não, e a prática é presencial, né? Aqui no Univag, nós temos uma preocupação muito grande em proporcionar uma experiência de aprendizagem diferenciada para os nossos estudantes. Então, eu tenho o vestibular hoje aberto para essas 3 modalidades, né? Além disso, eu estou com o vestibular. Essa semana nós vamos publicar, né? Você que está interessado em medicina, que está estudando em outro lugar e quer buscar uma transferência para a medicina do Univag, nesta semana nós publicaremos o edital para transferência, vagas para transferência de medicina, né? Também vai estar no ar aí o processo deve acontecer lá mais para o final do mês, mas essa semana o edital está no ar também. Está interessado, quer saber mais do Univag, procure a gente pelo site, que é o www.univag.com.br, pelo telefone 3688-6006 ou pelo WhatsApp, né, 98124-1188, né? E as redes sociais, o @Univag lá, tanto no Instagram como no Facebook, você vai nos encontrar. Quando a gente fala de educação hoje, nós estamos falando em algo que é essencial para o futuro, né? É construir um repertório que te dê autonomia, que te dê competência profissional para que você possa construir uma vida e um futuro diferenciado. Sim. Nós temos uma preocupação muito grande com isso. Então, assim, antes de você decidir só pelo futuro do seu ente mais querido, do seu filho, busque o Univag, converse com os nossos coordenadores, vá visitar o campus e compare. Nós estamos falando muitas vezes do futuro do seu filho, do seu ente mais querido, né? E eu sempre falo isso, João. Lá nós criamos e desenvolvemos cursos, materializamos cursos, né, para colocar os nossos entes mais queridos para estudar lá sem pestanejar, né? É isso que a gente faz. Meus tantos anos, minhas décadas de educação, eu sempre falo o seguinte: como é sistematizado, organizado pelo MEC os cursos, um curso numa faculdade ruim ou um curso ruim, ele tem o mesmo tempo de um curso numa faculdade boa e uma faculdade boa. Então, se você fizer um curso de 3 anos, não importa a faculdade, vai ser 3 anos, 4 anos, 3 anos. Já que você vai gastar todo esse tempo, faça o melhor possível.
Faça o melhor curso na melhor universidade. Faça o Univag. É um investimento, né? Nós não estamos falando só Exatamente. é uma questão de preço. Não, você está investindo no seu futuro. Exato. Quanto você valoriza o seu futuro? É isso, a decisão é essa. E um curso, muitas vezes, tem 3, 4 anos, mas o seu trabalho vai durar 30 anos, 35 Exatamente. anos, 40 anos, até você aposentar. É só você calcular o custo-benefício, né? A gente vai chegar a isso. Washington, vamos fazer só um intervalinho para mim com notícia, Flávio? Brigadão, é sempre uma aula quando você está aqui. E ficamos ansiosos esperando a próxima quarta. Próxima quarta vamos falar de treinamento e desenvolvimento. Não percam. Obrigado aos ouvintes pela oportunidade de compartilhar com vocês. Uma boa tarde a todos. Obrigado.